porque a colaboração de todos é essencial para mantermos esse ambiente limpo e alinhado aos valores que defendemos aqui na COP30. Com a palavra para este painel, o moderador. Obrigado. Pessoal, bom dia. Ainda é bom dia, né? Já quase boa tarde. Queria primeiramente agradecer aqui a presença de todos e todas acompanhando esse painel. É uma grande satisfação a gente estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o uso de geotecnologias para um setor de infraestrutura mais sustentável. Queria aproveitar e cumprimentar aqui meus colegas de mesa, a Paula, o Bruno e a Liv. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Somos parceiros em algumas soluções e vai ser um momento muito interessante para falar de como geotecnologia e transformação digital conseguem apoiar tanto o setor público quanto o setor privado a tornar o segmento de infraestrutura mais eficiente e também mais sustentável. A gente está na COP, estamos falando muito de questões climáticas, mas a gente também fala bastante sobre sustentabilidade, sobre como que os setores podem ser mais sustentáveis, seja na emissão de gases, seja na questão de trabalhar políticas que podem ajudar as comunidades e o desenvolvimento sustentável, e nada mais propício do que estar aqui com essas empresas, com esses representantes, para falar disso. A dinâmica do painel, eu vou abrir aqui, inicialmente, para que cada um deles fale um pouco de suas empresas, conte um pouco das suas experiências, e aí depois a gente vai trocar um pouco de figurinhas, vai falar um pouquinho sobre o uso das tecnologias, sobre algumas experiências deles mais detalhadamente, na segunda parte do painel. Eu vou pedir para o Bruno começar. Pode ser, Bruno? Bom dia a todos. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui com todos vocês. Agradecer aqui a Paula pelo convite, para a gente mostrar um pouquinho do que a InfraSA. A InfraSA ela é uma estatal vinculada ao Ministério dos Transportes, que desenvolve diversos projetos, tanto para concessões de todos os modos de transportes, rodovias, ferrovias, hidrovias e portos, e também executa grandes obras públicas ferroviárias. Tá? E para isso, né, a gente tem, obviamente, uma camada ambiental em todos esses projetos que são muito, muito relevantes. A gente já segue para a apresentação? Não? Isso? Pode, Bruno, pode seguir. Podemos? Tá. Tá lá, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa plataforma integrada de geotecnologia para a gestão ambiental de infraestrutura de transportes. Um pouco bem rápido também, porque eu sei que o tempo é curto, mas as soluções que nós estamos desenvolvendo para apoiar, né, as decisões, para apoiar o licenciamento ambiental, para apoiar definições de traçado, redefinições de traçado, enfim. Então, são essas 4 grandes soluções, né? O GIS Portal, eu vou falar de forma bastante rápida, ele é a base de tudo, né? As outras 3 soluções derivam, né? São módulos aí do GIS Portal. O GIS Docs, o Fundiária e o Prisma, que é a grande novidade que a gente espera estar lançando aqui no ano que vem, essa solução. Vou falar um pouquinho para vocês o que é isso. Então, o GIS Portal, ele é uma plataforma digital, né, desenvolvida pela Infra, com base no ArcGIS Enterprise Builder e na arquitetura ArcGIS Enterprise, Experience Builder, desculpa. Faço sempre confusão. Opa, acho que sumiu a apresentação. Tá. E aí o GIS Portal ele reúne, né, todos os dados públicos, todas as bases de dados públicos existentes e disponíveis, e funciona ali como uma ferramenta que disponível para todas as áreas da InfraSA utilizar, e por meio de uma interface web, e promove ali a integração corporativa, né? Os bancos de dados, as aplicações, como eu falei, o Fundiária e o GISDocs são módulos dentro do GIS Portal. Então, você consegue fazer filtros, consultas, análises espaciais, né? Impressão de mapas, confecção de mapas, tudo isso por meio do nosso GIS Portal. E, de maneira geral, aqui, nós temos no GIS Portal esse gerenciamento de camadas, né? São várias camadas, quase 50 camadas que a gente utiliza. Terras indígenas, territórios quilombolas, áreas de preservação de biodiversidade, enfim, uma infinidade
de informações que são integradas por meio dessa ferramenta. E permite que a gente faça as análises espaciais para os nossos projetos de infraestrutura de transportes. O GISDocs, pessoal, é uma novidade. A gente construiu essa solução esse ano e vem de uma dor que a gente tinha, que é gerenciar documentos relacionados àquele licenciamento. Então, é óbvio que você tem que ter um banco de documentos à sua mão, né? Sempre que você precisa consultar uma licença, consultar uma SV, consultar todo o histórico de licenciamento daquele empreendimento, de gestão ambiental daquele empreendimento. Então, nós construímos uma gestão inteligente de documentos, com base nesse geoportal. Basicamente, o que significa isso? A integração entre a geoinformação e os documentos. Então, a gente consegue, hoje, desenhar no mapa do Brasil alguma poligonal e, com base nesse desenho, ele vai indicar, o GISportal vai trazer todos os documentos relacionados àquele trecho daquela ferrovia, àquele projeto específico. Então, a gente consegue, de maneira muito rápida e intuitiva, buscar esses documentos e ter acesso de maneira muito rápida, né? E isso facilita a gestão, porque nós que somos da área ambiental, nós temos acesso a esse documento, mas às vezes o pessoal que trabalha com as obras, por exemplo, precisa acessar isso e aí nos pergunta. Hoje não precisa mais fazer isso, eles não precisam mais perguntar, eles entram no geoportal, fazem a poligonal exatamente no trecho onde eles querem buscar os documentos e a resposta do sistema automaticamente traz o acesso a todos esses documentos. Isso tem facilitado bastante a nossa vida. É uma solução que já está em implementação. O Fundiária decorre de uma outra necessidade, e aqui a gente usa tanto a plataforma de geo com inteligência artificial. Não sei se vocês sabem, mas os proprietários de imóveis lindeiros às nossas ferrovias, né, a nossa faixa de domínio, eles precisam de uma anuência da InfraSA para fazer a regularização da sua área, né, do seu imóvel. E aí, para isso, ele precisa pedir uma anuência para nós. Nós precisamos emitir um documento. Então, o Fundiária, a gente já disponibiliza no site da InfraSA, o proprietário acessa, sobe o shape do imóvel dele e o sistema já faz essa crítica, indicando se há ou não sobreposição com a área da faixa de domínio, a área pública. E, portanto, se há uma sobreposição, ele já sabe que ele precisa automaticamente refazer esse georreferenciamento do imóvel dele. O pessoal me liga bem na hora do painel, enfim. Então, é uma outra solução que a gente desenvolveu e que tem funcionado bem, é um serviço para a sociedade, né? Hoje o cidadão não precisa protocolar um documento para verificar se há sobreposição do imóvel dele com nossa faixa de domínio. Ele entra no sistema, sobe o shape e já consegue fazer essa verificação de forma automatizada. E, por fim, eu queria falar um pouco aqui sobre o Prisma, que é essa grande novidade que a gente está acabando de implementar também. Nós chamamos de Plano de Redução de Impactos Sociais e no Meio Ambiente. O Prisma, ele vai servir para a gente fazer a avaliação mais aprofundada de traçados e do impacto daquela infraestrutura no território, né? Então, a gente está seguindo mais ou menos a mesma lógica do PRIM, do ICMBio. A gente se inspirou no PRIM, né, que é o Plano de Redução de Impactos da Infraestrutura Viária sobre a biodiversidade, né? Então, o PRIM ele traz hotspots de onde existe mais sensibilidade do ponto de vista de biodiversidade. E aí, inspirado nisso, a gente está construindo o Prisma, que vai integrar informações do meio biótico, informações do meio socioeconômico, informações do meio físico, informações de mudança do clima, acho que esse é o grande ganho, né? E infraestrutura. Então, nós vamos conseguir desenhar traçados, identificar de forma mais objetiva e mais efetiva traçados que trazem menos impactos para o território e para o meio ambiente. Tá? Então, a gente está fazendo um projeto piloto ainda e selecionamos 2 rodovias para fazer esse projeto piloto,
mas a ideia basicamente é ter mapas, né, temáticos como esse, que vão indicar áreas de imensa sensibilidade ambiental e, portanto, evitaremos passar com a infraestrutura nessas regiões. Isso vai apoiar tanto essas decisões de onde implementar a infraestrutura, quanto também vai apoiar o próprio licenciamento ambiental dos empreendimentos, na medida em que trará mais informações para desenvolvimento dos programas, né, dos programas ambientais dentro do licenciamento ambiental. Então, assim, de maneira muito rápida, essas são as soluções que nós estamos trabalhando e estará disponível aí para todos também consultarem e verificarem. Obrigado. Obrigado, Bruno. Muito legal ver o quanto que a Infra-SA, que é um órgão do governo federal, que tem na sua essência a construção dessa política pública voltada para o desenvolvimento da infraestrutura do país, também se preocupa com as questões de sustentabilidade, também está muito voltada para o desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente, e o uso da tecnologia como que está favorecendo vocês nesse trabalho e alavancando as soluções e as políticas que vocês estão trabalhando. Parabéns. E sem querer ainda sem sair da esfera pública, a gente falou um pouco agora de uma experiência na esfera federal, eu queria convidar a Liv para fazer uma apresentação com um olhar agora do governo de São Paulo, ou seja, de uma esfera estadual, mas que também é tão importante quanto para a questão de infraestrutura no país. Por favor, Liv. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo que está aqui, né, assistindo e compartilhando com a gente esse momento. E eu fico muito contente porque a gente tem hoje um público bem diverso, né? Isso é uma grande alegria. E eu queria até aproveitar e perguntar para vocês quem aqui já esteve no estado de São Paulo? Quem aqui já esteve? Alguém aqui já esteve numa praia no estado de São Paulo? Não, alguns já tiveram. No estado de São Paulo, a gente tem, geralmente, uma bandeirinha na praia. Uma bandeirinha que ela ou é verde ou ela é vermelha. E quando ela está vermelha, quer dizer que a qualidade da água não está boa, que não é recomendado nadar lá. Essa bandeirinha, quem monitora é a CETESB. Então, eu estou aqui, eu sou Lívia, eu represento a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que monitora a qualidade da balneabilidade, monitora a qualidade do ar. Quem anda lá em São Paulo, na região metropolitana, vê aquele relógio de horário, tem lá também um símbolo verde ou amarelo. Você pode ver se a qualidade do ar naquela região está boa ou está ruim, para quem faz corrida. Então, a CETESB tem todo esse trabalho no Estado de São Paulo. E a gente também faz o licenciamento ambiental, que são as atividades, né, os transportes, as rodovias, as ferrovias. Quando elas vão se instalar, elas precisam fazer a avaliação do risco socioambiental delas e precisam de uma licença. E quem emite essa licença lá no Estado de São Paulo é a nossa companhia, é a CETESB. E falando um pouco em geotecnologias, a importância da geotecnologia para a gente avaliar esse impacto, para onde eu aponto? Aí, quando os empreendimentos eles vão avançando pelo Estado, né, e os impactos ficam cada vez mais desafiadores de serem avaliados. E as geotecnologias são muito importantes para que a gente possa prever adequadamente, propor os melhores traçados, os traçados com menos impacto. A gente consegue ver por imagem de satélite e propor onde tem mais ou menos supressão de vegetação, por exemplo, né? E o Bruno mostrou aí um material muito rico dessa. A CETESB ela tem 11 projetos institucionais e um deles, muito alinhado com a nossa diretoria, a minha diretoria de gestão corporativa e sustentabilidade, é o CETESB do futuro. E a gente, nesse projeto, busca exatamente preparar a companhia para os novos desafios. Um deles é esse avanço da tecnologia como um todo, né, que tem a inteligência artificial, as imagens de satélite, como a gente melhor aproveita isso, e também as mudanças no planeta, que seriam as mudanças climáticas. A CETESB tem também um setor que é emergências químicas. Então, quando tem um vazamento de caminhão na estrada, que escorre óleo e pode eventualmente correr para um rio, a CETESB vai emergencialmente atender para evitar a poluição dos corpos d'água. A CETESB vai atender, por exemplo, um tipo de emergência no estado de São Paulo, que é mortandade de peixes.
Às vezes tem uma situação atípica, aquecimento, aumento da matéria orgânica no rio e tem uma grande mortandade de peixes. A CETESB é acionada para ir lá, entender, atuar nessa situação. Então, um dos nossos projetos institucionais é para preparar a companhia para cada vez mais a gente tem visto esses acontecimentos atípicos com mais frequência. A temperatura dos rios aumentando. Então, como a gente vai adaptar a nossa infraestrutura, o nosso time, né, para que a gente consiga atender todas essas demandas, novas demandas. E uma dessas necessidades é a necessidade de informação e usar a geotecnologia. Então, a gente tem muitos dados. Desde os anos 90, a CETESB coleta dados da qualidade do ar, da qualidade da água, dos rios. E atualmente, a gente tem uma dificuldade, né, por ter uma quantidade de dados muito grande, históricas. Na verdade, organizar e disponibilizar esses dados para a população não é simples. É uma quantidade imensa de dados e informações muitas vezes complexas. Então, a CETESB tem feito cada vez mais um esforço para tornar essas informações mais transparentes e mais acessíveis para o público. E para isso, a gente tem que ter todo um trabalho de garantir que a obtenção e coleta dessa informação é adequada, que tem precisão na hora que eu coleto a amostra no rio, eu faço a análise no laboratório, que tudo isso é feito de forma precisa. A gente tem que ter a sistematização e gestão dessa informação, caracterizar, isso é uma amostra de água, isso é uma amostra de ar, qual é a informação que contém cada um desses itens, fazer um processamento, fazer análise, fazer gráficos, alertas. Olha, é aquele gráfico que fala, essa é como se fosse a bandeirinha, né? Então, não está bom, a gente tem que fazer uma análise e falar, aqui está vermelho, de forma que é acessível para a população, né? A gente não vai falar, aqui tem não sei quantas miligramas de matéria orgânica. A gente vai simplesmente falar, está verde ou está vermelho. Assim, fica acessível para a população a informação. E a gente faz capacitação entre os nossos funcionários para que eles consigam fazer essa tradução, essa avaliação dos dados, a tradução e um reporte e comunicação. É isso, reportar para a sociedade aquilo que a gente faz. E isso aqui é um pouco como a gente faz essa cadeia da governança de dados na companhia, mas acho que o principal produto que a gente tem, que já tem 10 anos, desde 2014, a gente tem no estado de São Paulo o DataGel, que é muito parecido com os produtos que o Bruno aqui apresentou, mas ele traz várias camadas de informação que qualquer cidadão pode procurar e encontrar, seja as bacias hidrográficas, os cursos dos rios, a geologia, a geomorfologia. E uma das coisas, por exemplo, quando você vai fazer o licenciamento ambiental de uma rodovia ou de uma ferrovia, você tem que saber se ela passa ou não, por exemplo, dentro de uma unidade de conservação, né? Uma unidade de proteção federal ou estadual. Antigamente, quando eu me formei, era muito difícil. A gente ligava nos órgãos, né, e perguntava para o IBAMA qual é o limite, qual é o traçado da sua unidade de conservação, e ninguém tinha. Então, quando a gente ia fazer o projeto, a gente não sabia exatamente se ele estava dentro, passava dentro, se estava no limite. Está dentro ou está fora da unidade de conservação esse meu projeto, né? Essa plataforma permite com mais facilidade você ter a segurança que você tem o limite do órgão devido, que ele coloca lá a informação. Então, a Fundação Florestal, no estado de São Paulo, ela coloca lá o limite daquela unidade de conservação para que toda a população e os empreendedores possam utilizar aquela informação para fazer os seus projetos. E eles sabem onde estão os nossos traçados. E aí você pode acessar essa plataforma e buscar informações por tema. Então, se você quer saber sobre sistema de cadastro ambiental rural, onde estão as reservas legais dessas propriedades, você tem. Se você quiser saber o relatório de qualidade da água, você tem um painel especialmente para isso. Outro ponto importante que a gente tem monitorado e que tem tido cada vez mais demanda ou eventos extremos é o SP Sem Fogo, que a gente monitora os focos de incêndio no estado de São Paulo. Então, tudo isso vocês podem encontrar. Olha lá, unidades de conservação. Então, se você está procurando o limite de uma unidade de conservação no estado de São Paulo, tem um painel lá onde você vai encontrar o limite dessas unidades.
Falando um pouco da CETESB, da nossa companhia, a gente percebe que a gente tem dados muito ricos, históricos, que podem ajudar muito o planejamento, seja ele planejamento público, dos municípios, do país, até o planejamento privado, dos empreendimentos que vão se instalar ali no estado de São Paulo. E a gente tem tentado cada vez mais qualificar esses dados, né? Então, uma das coisas que a gente tem feito é a nossa capacitação interna, é capacitar a nossa equipe para entender de dados. Então, a gente criou 2 iniciativas. Uma iniciativa é o Datanautas, que ela é voluntária, onde os funcionários eles se inscrevem para aprender sobre soluções de dados. A gente faz capacitação com a Rede Mais para falar sobre imagens de satélite. A gente faz capacitação sobre o ArcGIS, as ferramentas de dados geográficos. A gente trata tanto de dados e, principalmente no meio ambiente, é muito importante que esses dados eles estejam geolocalizados, para eu saber em qual praia, em qual bacia hidrográfica, né, a gente está tratando essa informação. E a gente teve uma iniciativa também muito rica, que é o Voa CETESB, que fala sobre drones, como voar drones, como usar a imagem de drones, como tratar a imagem de drones. E com isso, a gente já teve vários resultados. E aqui são alguns dos resultados que a gente, não vou passar bem rapidamente para vocês conhecerem, mas a gente conseguiu trazer para a população vários dados traduzidos para que a população possa consultar. Um deles, bem recente, 2023, a gente lançou o nosso relatório dinâmico de emissões de GEE. E em 2024, a gente colocou informações abertas, com o nome da empresa, com o endereço, com a localidade. Todas as empresas que são licenciadas no Estado de São Paulo e têm uma emissão considerável, fazem parte de um grupo de atividades que são carbono intensivas, que emitem gases de efeito estufa, elas estão aqui nesse painel. Então, se você entrar nesse QR Code, você pode acessar esse painel e ver, olha, onde estão as principais emissões, quais são as empresas que mais emitem no estado de São Paulo. Aqui você tem os dados abertos. A gente tem também o ecomapa da CETESB. Na CETESB, a gente tem uma obrigatoriedade da logística reversa, que é você, que é consumidor, devolver uma embalagem, uma lâmpada ou uma embalagem de medicamento que você comprou num ponto para que a empresa que vende que produz e que vende esse produto, ela se responsabilize por fazer a coleta desse material e destinar adequadamente, principalmente reciclar e voltar ela para o ciclo produtivo. Então, aqui vocês encontram um ecomapa, que são todos os pontos declarados por essas empresas, que elas disponibilizam esses locais para que você possa fazer entrega especificamente. Se é uma bateria chumbo ácido de carro, se é uma lâmpada, se é um óleo comestível, você encontra por tipo, aí você vai ver, né? Bateria, pneu, óleo comestível, pilhas, você encontra onde você pode destinar. E aí a gente tem outros painéis, né, de qualidade do ar, de qualidade das praias, aparece sempre na TV, quando chega no verão, sempre aparece nosso mapa na TV, quais são as praias que estão adequadas. E aí tem vários, emergências químicas. Então, lá tem muitas informações. Então, é acessível ao público. Isso é um trabalho para a sociedade que a CETESB e o Estado de São Paulo prestam. Então, quem não conhece ainda, conheça o nosso site. E quando vocês forem para São Paulo na praia, consultem o site da CETESB para ver se essa praia está com boa qualidade ou não. Obrigada. Livi, muito obrigado. Foi inspirador. Acho que o trabalho da CETESB ele é muito interessante, é de uma prestação de serviço para a comunidade muito útil e muito valiosa. E não é só isso, né? Aqui a gente pode ver, pelo que a Lívia acabou de explicar, mais o que o Bruno falou um pouco antes, o quanto que o Estado, ou seja, o setor público brasileiro, ele se preocupa com a questão de sustentabilidade, associado também à questão da infraestrutura, né? Que não basta só eu prover mobilidade, condições de transporte, seja público, de pessoas, mas também transporte de produtos e serviços através dos modais que temos ao longo do nosso país inteiro, mas também a preocupação com a preservação ambiental e com a transparência, de transmitir para a população o que está sendo feito, como está sendo feito e quais são as melhores condições. Mas o setor público sozinho não faz tudo isso. A gente precisa também de ter a atuação do setor privado, de algumas empresas que vão apoiar nessa operação.
E aí eu já queria convidar a Paula para falar um pouquinho da atuação da Rumo, que é uma dessas empresas que atua no setor de infraestrutura de uma forma muito significativa, apoiando o Estado brasileiro e a nossa sociedade nesse segmento. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com você, Luiz, representante da imagem da Esri, uma ferramenta que a gente já utiliza há muitos anos. Para mim está sendo muito confortável estar nesse painel, que vocês vão observar que é muito mais técnico do que os outros que estavam ocorrendo, porque eu estou com meu colega Bruno, o qual já vem comigo numa jornada no setor de transportes há muitos anos, e a Live, no estado de São Paulo, porque recentemente, quando eu saí do governo federal e fui trabalhar na Rumo, a gente passou a ter uma atuação muito grande com o estado de São Paulo. Então, obrigada por vocês terem aceito o convite de estar aqui conosco. Bom, como já foi dito pelo Bruno, como foi dito pela Live, como o Luiz sabe isso melhor do que todos nós aqui, grandes obras geram uma quantidade de dados enorme, né? O Bruno falou um pouco aqui da questão documental. Só a Ferrovia de Mato Grosso, que a Rumo está construindo, e aí eu vou só corrigir o nome do painel, tá? Não é para a Ferrovia do Mato Grosso, mas sim do sistema transportes, aqui a gente está falando em termos gerais, mas, pegando o exemplo da Ferrovia de Mato Grosso, o licenciamento ambiental dela tem aproximadamente 30 programas ambientais de monitoramento, de água, do solo, do ar, de comunidades, de ruído, de vibração, de fauna, de flora. São muitos dados que são produzidos de maneira periódica, mensal, bimestral, trimestral, semestral. E isso ao longo de toda uma construção. E aí o Bruno vai conseguir falar aqui com propriedade também quanto tempo a gente demora para construir uma ferrovia. Nós demoramos muito tempo para construir uma ferrovia. E depois ela construída, quando ela começa a operar, a gente continua gerando dados de monitoramento. Isso não é só para a ferrovia. Eu trago o exemplo da ferrovia, porque eu represento aqui uma empresa de ferrovias, mas para o setor portuário é igual, para o setor rodoviário é igual, para as hidrovias, a Érica estava aqui antes falando, é igual. Então, é importante a utilização de ferramentas, como aqui a imagem nos proporciona, e para que a gente possa ter todos esses dados de uma forma organizada, porque dado por dado, de uma forma não organizada, a gente não tem o que fazer com ele, e ter um histórico das nossas ações, né? E essa compatibilidade com os órgãos licenciadores, Liv, é de extrema importância para a gente, porque para a gente, empreendedor, o prazo, o cronograma é algo muito caro. Quando a gente começa a construir um empreendimento, eu tenho data para finalizar essa construção. E se eu tenho um órgão licenciador que utiliza ferramentas compatíveis com as que eu utilizo, a gente consegue otimizar tanto o meu trabalho como o trabalho de análise do órgão licenciador. Então, acho que a gente sai ganhando muito nesse aspecto. A gente trouxe uma apresentação, você me empresta, Lívia? Então, lá na Rumo, pessoal, a gente também desenvolveu trabalhos nesta mesma linha que o Bruno e a Liv apresentou aqui. Então, a gente tem uma plataforma integrada de geotecnologias e gestão ambiental para infraestrutura de transportes. O meu time, e aqui eu já quero deixar registrado um agradecimento especial para a Jéssica Saldanha, que é nossa especialista em geotecnologias lá na Rumo e que vem desenvolvendo todo esse trabalho junto com a imagem, uma profissional maravilhosa que ajudou aqui a gente nesse painel. Jéssica, obrigada. Então, a gente tem, nesse contexto e esses desafios que eu comentei com vocês, essa grande geração de informações, né? A gente está usando os dados como eixo da nossa tomada de decisão. Então, a gente vai coletar essas informações, nós vamos analisar essas informações, a gente vai monitorar essas informações e a gente vai integrar essas informações.
As soluções implementadas com o ArcGIS lá na Rumo hoje é a modelagem espacial, os painéis interativos, a integração total dos dados e a estrutura escalável. Tudo de dados de monitoramento que a gente gera ao longo das nossas obras e operações, hoje elas são colocadas nesse portal. E assim como lá na Infra SA, todos que atuam nos nossos empreendimentos têm acesso direto às informações. Inclusive, os nossos órgãos licenciadores, eles também têm acesso à nossa plataforma. Nosso intuito não é esconder informação nenhuma, pelo contrário. A gente sabe que os nossos empreendimentos são de grande porte e que, sim, a gente causa impactos, e por isso todos esses programas para monitorar e controlar esses impactos. E nada melhor do que a gente ter todas essas informações de forma transparente para que a gente possa agir com a antecedência necessária para correção, para evitar, né, ou que seja também para corrigir o mais rápido possível. O nosso WebGIS, então, ele tem 1.360 itens, tem 13 mil visualizações e já tem 737 camadas. Tá? Como a Lívia estava falando, hoje essa ferramenta facilita a nossa tomada de decisão. Quando eu falo que a gente tem ali 737 camadas, significa que eu tenho informações, base de dados, de 737 coisas diferentes. Tá? Então, eu vou ter a camada do ICMBio, da Fundação Florestal e etc., para saber onde estão as unidades de conservação. Eu vou ter a camada de espeleologia, para saber onde estão as nossas cavernas. Eu vou ter a camada social, para entender aonde que estão comunidades tradicionais, onde estão assentamentos rurais, né, onde estão os sítios arqueológicos, né, Ana? Então, a gente tem camada para vários elementos que hoje são muito importantes para a tomada de decisão, para dar o passo de vamos construir aqui e vamos fazer assim. Além disso, todo o projeto de engenharia está aqui também, onde serão as pontes, onde serão os bueiros, os tipos, como são esses bueiros, qual a dimensão deles, onde estão as passagens em nível. Todas essas informações ficam ali para que a gente que está trabalhando dia a dia ali tenha um acesso facilitado, assim como os nossos órgãos licenciadores, a academia, quem precisar também consegue acessar essas informações. E aí nós temos benefícios e o futuro da gestão geoespacial. Então, a gente traz uma eficiência operacional, uma transparência total, tomamos decisões inteligentes, porque elas são a partir de dados e evidências, não é mais vamos tentar por aqui, não, nós vamos por aqui, porque aqui tem esse dado, X, Y e Z, e o resultado vai ser esse. Então, a gente tem uma decisão muito mais assertiva, né? E buscando sempre atrelar tudo isso aos nossos índices de sustentabilidade. Então, para finalizar, os dados são o nosso eixo central da sustentabilidade e o GIS transforma a informação dispersa em inteligência aplicada, promovendo uma infraestrutura resiliente, transparente e sustentável. É isso, Luiz. Obrigada. Paula, muito obrigado pela apresentação. Fico muito feliz de poder ver o quanto que a Rumo, que é uma empresa que tem um posicionamento estratégico muito forte dentro do setor de transporte, também se preocupa com a questão de estar compliance com legislações ambientais, de se preocupar com a sustentabilidade, a visão de longo prazo. Até pude observar aqui que o discurso não é exclusivo do setor público, seja ele federal ou estadual, mas que no setor privado ele também está presente, a preocupação existe. E nesses segmentos temos o uso da tecnologia como sendo peça-chave para fazer essa transformação e garantir essa sustentabilidade. Nos próximos 20 minutos, a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente, um pouquinho mais ágil aqui do painel. Eu vou fazer uma pergunta aqui para cada um dos nossos participantes, dos nossos palestrantes, e aí depois a gente vai partir já para um encerramento. Tá? Eu vou começar aqui pelo Bruno. E eu queria aproveitar um pouco da fala do... O Bruno trouxe uma visão na sua apresentação de
dos painéis e dos dados, da forma como vocês estão utilizando a tecnologia. Eu queria que você falasse um pouco mais da integração, como que essa integração de dados, de informações, ela está contribuindo para essa governança e para uma melhoria na eficácia operacional da InfraSA, Bruno. Ok, obrigado pela pergunta. Eu vendo tudo isso aqui, né? Eu fico me perguntando como é que a gente fazia gestão ambiental há 20 anos atrás, assim, sinceramente, eu acho que eu esqueci dessa fase. Porque Aqueles mapinha na mão, a gente plotava o poço artesiano com... né? Exatamente. Olha, eu tô brincando aqui, mas o fato é que, como todos disseram aqui, o volume de informações geoespaciais de um empreendimento como uma ferrovia, como uma rodovia, como um terminal portuário, ainda que o empreendimento seja pontual, né, que a gente chama de empreendimentos pontuais, um terminal portuário, um aeroporto, né, que não seja um empreendimento linear, ainda assim, o volume de informações é abissal, é gigantesco, né? Desde da concepção do empreendimento, né, quando você está definindo o que vai ser aquilo ali ainda, passando pelo processo de licenciamento ambiental, gestão ambiental e da operação, né, da obra em si, depois da operação. Tudo isso gera um volume absurdo de informação, né, como a Paula colocou, como a Liv colocou. E você integrar isso é fundamental para que você tome as melhores decisões, as decisões mais acertadas, as decisões que tenham menor impacto, né? Hoje nós temos essas ferramentas à mão para tomar decisões. Então, não se justifica mais você desenhar um projeto, né, desconsiderando ou com falhas, né, no sentido de, olha, puxa, atingimos aqui um patrimônio histórico-cultural. Tem um caso bem emblemático sobre isso, de uma igreja, por exemplo, na Transnordestina, né, que o projeto, parece que miraram na igreja, assim, o projeto, né? E isso fez o empreendimento parar durante 10 anos, não se resolveu essa situação. Então, como o Paulo disse, para o cronograma do empreendedor é relevante você evitar esse tipo de situação, mas mais do que isso, né? É um patrimônio histórico que tem que ser preservado, né? E isso serve para... essa lógica serve para tudo, né? Do ponto de vista de evitar impactos para comunidades tradicionais, né? Mitigar esses impactos, sempre seguindo aquela lógica, né? De evitar, mitigar e compensar. Então, eu vejo assim, Luiz, a integração desses dados hoje, a gente não consegue viver sem isso. Minha visão é nesse sentido. Sem isso, as nossas decisões vão ser piores do que com isso, com certeza, né? Então, a gente consegue evitar situações ruins, tanto para o empreendimento quanto para o território que está sendo afetado por esse empreendimento. Então, essas ferramentas, elas possibilitam justamente isso, né? Que a gente consiga construir uma infraestrutura mais sustentável, mais resiliente. E aí a gente está aqui na COP. Essa é uma variável que agora está sendo incluída nos modelos. Nós não trabalhávamos com mudança do clima, né? Isso é algo que está sendo inserido justamente para você evitar, por exemplo, para você já se antever e construir infraestrutura que seja resiliente aos eventos extremos. Então, você mapeia, né, esses pontos mais críticos, onde pode ocorrer algum tipo de situação extrema, e isso direciona a sua decisão para você ter uma infraestrutura mais robusta naqueles pontos. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Não sei como é que fazíamos isso antes dessas ferramentas. É verdade, tem muita evolução e muitos desafios. E eu queria aproveitar, então, um pouco essa discussão, porque do lado do governo federal tem toda uma preocupação com a formulação de políticas públicas e essa integração de dados que você falou, mas sob o ponto de vista também da operação, e aí eu vou pedir para a Paula responder essa pergunta, hoje temos um debate muito grande em relação a como que a própria legislação ela se ajusta a esse novo cenário, em que, se por um lado a gente precisa modernizar a infraestrutura do país, torná-la mais ágil, torná-la mais eficiente sob o ponto de escoamento, seja de produção ou seja no deslocamento de pessoas, também tem uma preocupação, obviamente, com a sustentabilidade ambiental, com a questão de impactos climáticos, e tudo isso gira em torno de uma grande massa de informação e de dados
que vão alimentar os modelos, enfim, e as tomadas de decisão. Paula, fala um pouco do como que vocês veem, sob o ponto de vista do setor privado, como que as empresas que operam nesse segmento podem atuar em conjunto com o governo, com o setor público, federal, estadual e até mesmo municipal, né, de uma maneira geral, no sentido de garantir essa interoperabilidade, de ter esses dados de uma forma mais fluida e, obviamente, conectar todos esses agentes em prol do cumprimento e de estar cada vez mais compliance com os objetivos que essas legislações trazem. Acho que a integração de dados é um sonho de todos, né? É o que vai trazer mais segurança da informação, é o que vai dar mais agilidade para a tomada de decisão e é o que pode até proporcionar você não ser redundante nos trabalhos desenvolvidos. Então, eu estou fazendo, por exemplo, um empreendimento lá na região portuária de Santos, onde tem diversos terminais em operação, gerando dados de monitoramento de mais de 10 anos, e eu vou repetir exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que essa integração, ela vem nesse momento em que todos nós já estamos trabalhando com inteligência artificial, onde a gente, tanto o setor público como o setor privado, olha para esse lugar de inovação e com esse respeito à geração de informação, porque, como a gente falou antes, gerar informação de forma desorganizada não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Nem o setor público, nem o setor privado. E, nessa linha, o que eu vejo é que todos estamos muito abertos a fazer um trabalho integrado, né? Então, existe um acordo de cooperação técnica entre o PPI do governo federal com o IBAMA, de capacitação, de modernização do licenciamento, de instrumentalização do IBAMA para que ele tenha melhores condições de licenciar, de trabalhar nesses grandes projetos de infraestrutura. A CETESB é referência no Brasil pelas capacitações que desenvolve, pelos cursos que oferece, por toda a tecnologia que já aplica há anos. E são dados, Liv, que eu não sei se tem alguém aqui da academia de universidades, mas esse stand aqui já está cheio do pessoal da engenharia ferroviária da Universidade Federal do Pará. Todos nós usamos muitos dados da CETESB para fazer estudos, são dados confiáveis e etc. Então, a CETESB já vem como uma referência nesse aspecto. Então, Luiz, respondendo sua pergunta, o caminho é trabalhar de forma integrada, né, para que a gente tenha cada vez mais segurança da informação gerada e que a gente possa efetivamente contribuir um com o outro na geração dessas informações e na utilização dessas informações. E acho que todos estão bastante abertos a trabalhar com isso, e o setor privado, muitas vezes, e a partir desses termos de cooperação, ele vem para fomentar, de fato, a possibilidade dessa transformação tecnológica no país. Obrigado, Paula. E queria aproveitar que você usou a CETESB como um exemplo de referência, e eu já vou conectar a Lívia na próxima pergunta. A CETESB ela tem um posicionamento central dentro do Estado de São Paulo sob o ponto de vista de informações do meio ambiente. Hoje, questões ambientais estão na pauta de quase todos os setores e quase todas as pastas, quando a gente pensa ali na estrutura do governo de São Paulo, e também sem falar do setor privado. Eu queria que você falasse um pouco, Lívia, sendo esse órgão central, tendo esse papel tão importante de dialogar tanto com as demais pastas do setor público, assim como com a iniciativa privada, com empreendedores, com organismos não governamentais, a sociedade de uma maneira geral, que consome essas informações, seja para um uso simples de uma consulta de qual praia ele vai visitar, ele vai escolher para passar as férias, ou seja, para usar os dados para prover algum outro tipo de serviço. Como que você enxerga essa governança de dados, os desafios e os caminhos para que isso seja feito de uma forma harmônica e integrada e, obviamente, que você garanta a integridade, a eficiência e a coerência dos dados? Acho que um dos pontos principais é como se fosse a governança em si, né, mas
instrução, a regulamentação do formato dessas informações, como eles devem ser apresentados, né? Quanto mais a gente tiver essa em nível nacional e em nível estadual, a gente já discute. A gente teve recentemente num evento de tecnologia, como se fosse a COP da tecnologia, que é em Orlando, e com o nosso time da Secretaria de Governo Digital esteve lá, a CETESBI também esteve lá, discutindo, por exemplo, a criação dessas orientações de dados do Estado de São Paulo. Para a gente começar a criar essa governança, né? Quais são as instruções, como a gente apresenta os metadados, né? E garantir que todos os dados no Estado de São Paulo contenham as informações, os metadados, sejam adequadamente classificados. Acho que esse é um dos pontos. Instituições responsáveis, né, por determinar essas formas de apresentar os dados. E também a transparência, né? Eu acho que a transparência abre a possibilidade das plataformas consumirem essas informações, né? Então, e também abre a possibilidade de a gente ter uma maior fiscalização, não só sobre o assunto em si, mas sobre o dado em si, né? Então, quando você abre o seu dado, você vai poder recepcionar essas críticas, seja da academia, seja, olha, o seu dado não tem metadado, o seu dado falta informação, o seu dado não está muito certo. Então, a gente consegue ir aperfeiçoando. A gente teve um painel no Espaço Brasil com o SEG, que faz o sistema de monitoramento dos gases de efeito estufa em alguns estados brasileiros. Eles também comentaram que, quando eles começaram a soltar as informações deles, eles, com as estimativas de emissões no Brasil, eles começaram a receber algumas críticas construtivas que fizeram hoje essas estimativas estarem cada vez melhores. Então, acho que a transparência é uma das maiores ferramentas que a gente tem para melhorar os dados e a integração, inclusive, o consumo dessas informações por diversas instituições. Muito bom, excelente. Pessoal, a gente está caminhando aqui para os 5 minutos finais, 6 ali, do nosso painel. Eu queria propor agora uma pergunta para todos vocês. Queria que vocês falassem um pouco sobre como vocês enxergam o futuro. Futuro de uso de tecnologia, do GIS, nas suas respectivas áreas de atuação, mas podem falar também de uma maneira geral, fiquem à vontade. E para compartilhar um pouco aqui com a nossa plateia o que a gente pode imaginar para frente. Vou inverter a ordem agora. Vou propor a Liv começar e a gente vem de lá para cá, pode ser? Só queria fazer mais uma pergunta. Se alguém aqui trabalha na área ambiental? Não. Alguém... Mas, assim, uma coisa todo mundo sabe o que é bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica. Quando eu era estagiária no Departamento de Água e Energia Elétrica, eu tinha que fazer a medição da bacia hidrográfica com um planímetro. A gente, né, tinha que calcular a vazão para construir uma ponte. Você tem que calcular a vazão máxima do rio. Para construir uma ponte, você tem que saber a altura da ponte. Então, você tem que calcular a vazão máxima do rio. Então, eu pegava o mapa, na mapoteca, aí eu traçava com um planímetro. Então, o futuro é isso. Hoje, nada mais disso é necessário. A gente não tem mais mapoteca. A gente tem os mapas, a gente faz no ArcGIS, mede né, o traçado da bacia, mede o talveg do rio, e a gente consegue calcular a vazão sem precisar mexer nos mapas. Então, isso é tecnologia, isso é avanço, a gente tem que se adaptar, porque cada vez mais, com os eventos críticos, a gente precisa ter dados, precisa ter previsibilidade, precisa ter tecnologia para ajudar a gente a encontrar as melhores soluções, né? Então, acho que não tem como lidar com essas situações ambientais sem considerar o uso de dados e a ciência, apoiar as nossas decisões nos dados e na ciência. É isso. Bom, Luiz, eu acho que a gente está vivendo uma era já, assim, um processo irreversível, né? Inteligência artificial tá aí. E isso, com certeza, já está sendo incorporado também na utilização desses dados, né? Assim, na forma mais otimizada, inclusive, de utilização desses dados. Acho que isso é o futuro. Isso vai possibilitar que a gente aumente muito, potencialize muito a qualidade dos nossos projetos, né? E aí a gente integra isso com o Building Information Modeling, né?
que também é um negócio revolucionário, e que vai trazer cada vez mais projetos com qualidade melhor e mais sustentáveis. Eu acredito que esses instrumentos que estão aí sendo desenvolvidos, nós estamos falando de robôs já vendendo robô comercial, né? Daqui a pouco cada um tem um robô em casa, enfim. Parece que eu estou vivendo os Jetsons, assim, né? Não sei se a turma aqui mais nova não deve conhecer os Jetsons, mas... então, acho que é isso. Acho que a massa de dados a gente já conseguiu, através das ferramentas atuais, organizar, e isso já ajuda bastante, mas inteligência artificial e outras ferramentas como o BIM vão potencializar ainda mais qualidade de projeto e sustentabilidade nos projetos. E aqui, da minha parte, eu acho que eu concordo com o Liv, com o Bruno. E pensando em 10 anos, a gente tem metas muito importantes para cumprir de redução de emissão de gases de efeito estufa. E eu vejo, Luiz, que essa integração de dados, esse planejamento da infraestrutura, utilizando o ArcGIS, utilizando inteligência artificial para ajuda da tomada de decisão, vai efetivamente nos apoiar, inclusive, no atingimento dessas metas. E, mais do que isso, em escolher, né, em projetar e desenhar infraestrutura mais resiliente, em lugares mais adequados, onde a gente possa preservar as nossas comunidades, o nosso meio ambiente, as nossas áreas sensíveis, e também desenvolver projetos de infraestrutura que vão ser muito importantes para a economia do Brasil. Ok, obrigado. Então, pegando aqui um pouco do que cada um de vocês três falou, o que nós temos é uma integração de tecnologias, olhando para o futuro, cada vez mais as tecnologias se interrelacionando, inteligência artificial, modelagem BIM, geotecnologia e outras que estão surgindo e se desenvolvendo. A transparência sendo um fator fundamental para que exista essa troca de informações entre os diversos setores ou os diversos atores envolvidos no processo, para que a estrutura de dados seja cada vez mais aprimorada, robusta e clara e integrada. E um olhar muito forte para o futuro, considerando desenvolvimento econômico, obviamente, tendo logística e transporte e infraestrutura como sendo mais alavancas, porém, olhando sempre o meio ambiente e a sustentabilidade como um fator fundamental, ou seja, usar a tecnologia para poder garantir isso. Eu queria agradecer aqui, nesses 20 segundos finais, deixar aqui uma fala final para cada um de vocês. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesse painel, compartilhar dessa 1 hora aqui com 3 instituições muito importantes na economia brasileira, estar aqui com vocês, com parceiros queridos. Então, deixo aqui as palavras finais para cada um de vocês. Agora eu vou inverter a ordem, vou começar pela Paula, Bruno e a Liv para a gente encerrar, tá bom? Luiz, a gente que agradece a tua participação e deixa o recado de que você, todo o teu time, a imagem, nos ajudam muito a desenvolver essas tecnologias aplicadas para o nosso setor. E como mensagem final, quero agradecer também a Liv e o Bruno, a CNT, Move Infra, pela organização desse painel, e dizer que a gente enxerga, de fato, as ferrovias como um caminho para a descarbonização do setor de transportes, e nosso intuito é implementar da melhor forma e cada vez mais esse modal aqui no Brasil. Nós também, Paula. Obrigado, Paulo. Gostaria só de agradecer, Luiz, agradecer novamente a todos que nos assistem, todos e todas. É especial participar dessa COP, especial poder estar aqui mostrando um pouquinho do que a gente está fazendo, agradecer a Paula pelo convite de novo e dizer que, enquanto governo federal, enquanto Infra SA, né, responsável por diversos projetos na área de infraestrutura, nós estamos completamente imbuídos em construir uma infraestrutura mais sustentável, mais inclusiva e resiliente, né? E contamos aí com as ferramentas da imagem para nos ajudar nisso. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, obrigada novamente pelo convite. Acho que é muito simbólico a gente estar aqui na COP do Brasil, e uma das coisas interessantes desse painel é a diversidade do nosso público, que eu acho divino.
e também estarmos aqui juntos, né? Governo estadual, governo federal e a iniciativa privada, porque não faremos nada sozinhos. O Brasil precisa de todos, né? A mudança climática, as mudanças climáticas precisam de ações urgentes de todos. Então, fico muito contente e acho que trabalhando junto a gente consegue aí atingir os nossos objetivos, né? Estamos atrasados, mas vamos continuar trabalhando muito. E aí eu queria propor uma quebra de protocolo aqui. Acho que a gente podia fazer uma foto inversa, né? Se o pessoal topasse aparecer na nossa foto, a gente faz uma foto com o pessoal. Legal. A gente normalmente faz de assim, agora a gente podia fazer com todo mundo aparecendo. Vou adorar que vocês apareçam na nossa foto do nosso painel hoje. Muito obrigada a vocês estarem aqui ouvindo e discutindo isso com a gente. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos, mas, como a Lívia pediu, vamos tentar fazer a foto inversa de encerrar.